E nós convidamos agora o aluno Lucas Mioto para fazer o discurso, ele que é orador da turma. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Muito obrigado pelos meus amigos, pelas minhas amigas que me escolheram também para representar vocês aqui. Segundamente, é os guri, né, gente? Não podia faltar, né? Vamos lá. Eu gostaria de começar o meu discurso falando que esse ano eu não gostei muito das minhas quartas-feiras. Esse ano eu percebi que as minhas quartas-feiras elas eram um dia mais chato da minha semana. Era o dia que eu fazia a mesma coisa, era repetitivo, eu sempre ficava entediado. E grande parte das minhas quartas-feiras de 2020 eu passei elas esperando a sexta, esperando o sábado. Essa foi as minhas quartas-feiras na maioria em 2020. Mas isso foi até o momento em que eu aprendi a mensagem mais importante do meu ano, que se encontra lá em Eclesiastes 3, e que o rei Salomão escreve, eu dito para vocês: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Alguns versículos depois ele ainda continua falando: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E junto com essa passagem, na minha Bíblia tinha um comentário que falava mais ou menos o seguinte: é normal a gente preferir ficar do lado positivo dessa lista. É normal a gente preferir rir do que chorar. É normal a gente preferir a festa do que o luto. É normal a gente preferir falar do que calar. Mas nós precisamos aceitar que nós vivemos num mundo inconstante, logo a nossa alegria não será imutável. Nós precisamos entender que a vida passa, os tempos passam e as estações também mudam. Mas mesmo assim o texto continua dizendo que tudo é belo ao seu tempo. E com isso a gente consegue entender uma coisa: o choro, o luto, muitas vezes, além de necessário, é também belo. O choro, o luto também tem a sua beleza. As partes negativas da vida também têm sua beleza. Nós devemos aceitar a nossa realidade fundamental da nossa mortalidade. Nós somos criaturas que vivem no tempo. Nós devemos responder adequadamente a cada estação. E com isso eu parei de olhar para a minha quarta-feira com um olhar negativo. A partir daquele momento eu comecei a ver uma beleza na minha quarta-feira que eu não vi em mais nenhum outro dia. Eu comecei a viver a minha quarta-feira chata, a minha quarta-feira repetitiva, com alegria. Porque eu entendia que ela tinha um brilho, ela tinha um valor que nenhum outro dia tinha. E assim como eu aprendi a viver a minha quarta-feira de forma feliz, assim como eu aprendi a gostar da minha quarta-feira, eu aprendi a gostar do meu 2020. 2020 foi um ano que nos machucou. 2020 doeu, e doeu pra caramba. 2020 decepcionou a cada um de nós, eu sei disso. Mas 2020 nos trouxe uma lição muito importante. Mostrou que a vida é bela e vale a pena vivê-la, mesmo quando ela mais dói. 2020 nos ensinou a levantar de novo e de novo e de novo, a sonhar de novo e de novo e de novo e nunca desistir. 2020 trouxe a mensagem que talvez foi mais importante que toda a matemática, perdão, professor, toda a biologia, toda a geografia, de que a vida prossegue. A vida vai nos decepcionar, a vida vai bater e vai bater mais forte do que tudo. Mas nós precisamos levantar e continuar. Nós precisamos ficar em pé. Só um pouquinho. E com isso, o pedido que eu, desde o começo da pandemia, quando eu imaginava que eu estaria aqui,
Eu sempre me imaginava fazendo um pedido para vocês com tudo o que aconteceu. E o meu pedido para vocês essa noite, acima de tudo, é que daqui a alguns anos, quando vocês forem lembrar desse terceirão, quando vocês forem lembrar desse 2020, não olhem com tristeza. Porque 2020 teve o seu propósito. Porque 2020 teve a sua utilidade. Porque 2020, mesmo sendo um ano que doeu, foi belo ao seu tempo. Eu proponho que a gente possa mudar, a gente possa reformular aquilo que a gente acredita que merece a nossa tristeza. Não aquilo que nos decepciona, mas sim aquilo que não tem sentido, aquilo que não tem propósito. Porque muito pior é um ano sem sentido do que um ano dolorido. Porque um ano dolorido também nos ensina a viver. Porque até a dor disciplina a alegria. Tem um poema de um poeta que eu gosto muito, chamado Carlos Drummond de Andrade, e ele escreveu esse poema durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um período complicado, né? Foi talvez um dos piores momentos da história. E ele fala que momentos como esse, eles tentam nos tirar a fé, eles tentam nos tirar o amor, mas ele conclui o poema para mim de uma forma magnífica. Ele fala que as guerras, as fomes e até as discussões em edifícios, elas apenas nos provam que a vida prossegue. E ele termina o poema para mim da melhor forma que ele poderia. Ele termina falando que a vida, ela deixou de ser apenas um fenômeno. A vida deixou de apenas acontecer. A vida agora, meus amigos, é uma ordem. Vivam. Uma nova etapa da vida começa hoje para cada um de nós. E não se esqueçam, a vida agora para cada um de vocês é uma ordem. Vocês precisam viver com intencionalidade. Lembrem-se que o caminho vai decepcionar vocês. Lembrem-se da mensagem desse ano, que não vai ser tudo perfeito. Lembrem-se que o caminho será escuro, mas que Cristo será a luz do mundo. Lembrem-se de levantar e levantar de novo e de novo e de novo. Porque o fracasso não está em cair, mas sim em ficar no chão. Os caminhos não estão prontos. O nosso ir vai fazer o caminho. E quando vocês olharem para 2020, daqui a muitos anos, contando para os seus amigos, para os seus filhos, nunca se esqueçam dessa mensagem que é muito importante para a vida de vocês, que a vida vai nos decepcionar, que nem todas as nossas expectativas vão ser cumpridas, nem todos os nossos sonhos vão ser cumpridos. E está tudo bem com isso. Isso, meus amigos, é arriscar, é fazer o risco da aventura da vida. Isso, meus amigos, é viver. Porque no final, a dor e a alegria, o choro e o riso, eles nos provam o mesmo aspecto. Eles provam o aspecto mais importante de cada um de nós. Que nós sentimos, que nós temos um coração. Nunca se esqueçam que nós não perdemos quando nós choramos. Nós perdemos quando não vivemos. A vida é bela e vale a pena vivê-lo. Agradeço a todos e agradeço a Deus. Obrigado.